Boa noite, pessoal. Então vamos iniciar a nossa aula de 8.112. Meu nome é Douglas Teraquém, tá? Vamos tratar 8.112 de 90. Logo no início lá, você vai ver que ela está escrita assim, ó. Vou puxar para cá, tá? Então tá mais ou menos escrito isso aí lá, bem no iniciozinho. Institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, suas autarquias, aí entre vírgulas, inclusive em regime especial, e das fundações públicas. Tá mais ou menos assim. Já aqui, a gente tira alguns conceitos que são super importantes, que vocês vão pegar isso aí em direito administrativo, provavelmente, mas que nós vamos ter que recorrer a eles, que eles vão ser de suma importância para a gente entender essa lei aqui. Eu já justifico logo minha letra, que é bem bagunçada, porque eu descobri que eu penso rápido. Então, tem uma pesquisa que diz que as pessoas que pensam rápido, eles escrevem feio. Tem um camarada, um professor, se vocês procurarem ele na internet, Chiquinho do Penal. Minha letra é linda perto da dele, só que o cara, ele destrói. Ele é um monstro. Eu falei, nossa, então corroborando com essa pesquisa, eu encontrei alguém que é meio assim, igual eu. Então, mas eu vou procurar às vezes, em algumas oportunidades, melhorar um pouquinho. Mas vocês conseguem entender, né? Institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, suas autarquias, inclusive em regime especial, e das fundações públicas. Então, o que isso quer dizer? Vocês também, se vocês tiverem aí a lei, pode acompanhar aí no celular de vocês, acompanhe, e quem puder imprimir, pode imprimir, vai fazendo as anotações, que eu vou fazendo algumas remissões a alguns artigos, mas a primeira coisa que nós temos que notar é isso aqui, ó. Regime jurídico, que é conhecido também como regime jurídico único. O que significa isso aí? Alguém aqui já é servidor público? Servidor público? Estado, município? Município. Então vocês têm uma lei. Todo município ele tem uma lei orgânica, que é como se fosse uma constituição. Essa lei orgânica, ela vai estabelecer alguns parâmetros. Além da lei orgânica, eu acredito que vocês também têm um regime jurídico que rege a vida funcional de vocês. Quem não é servidor público é regido por outra lei. Qual que é a lei que rege os que não são servidores públicos? CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Ali vai falar os direitos que ele tem, os deveres, por exemplo, direitos como férias, descanso semanal remunerado, dentre outros. Além dos deveres, de cumprir a jornada de trabalho, Aqui é a mesma coisa. Isso aqui vai dizer quais são os direitos, deveres que o servidor público tem que cumprir. Então, aqui vai estabelecer. Teve, há um tempo, uma discussão se a União, aqui nós estamos trabalhando só da União, daqui a pouco nós vamos falar mais um pouco sobre isso aqui, da União. Se era obrigatório seguir essa 8.112, ou se eles poderiam ter em seus quadros seletistas. Aí teve uma época que caiu isso aí,
Aí poderia, por exemplo, trabalhar para administração direta, que nós vamos ver o que é, e trabalhar com carteira assinada. Não tinha uma obrigação. A partir de 2012, o STF veio com julgado e instituiu aqui, ó, regime jurídico único. Então, a partir de hoje, todo mundo que trabalha para a União vai ter que ser da administração direta, vai ter que ser regido pela 8.112, a administração direta, que vai depois entrar as autarquias e as fundações. Então tá. Outro conceito que se faz necessário é isso aqui. Eu tenho que saber o que é um servidor público. O que é um servidor público? Quem pode me dizer o que é um servidor público? O que ele tem de diferente dos outros? Também. Ele tem uma coisa que vocês vão ter em breve. E eu já convido vocês a fazer um exercício mental comigo. Todas as turmas eu faço isso aí. Porque assim, existe uma questão que chama lei da perspectiva. Primeiro, eu quero que vocês tenham uma perspectiva com relação a mim. Que eu vou ser o melhor professor que vocês já tiveram na vida. Por quê? Porque essa é a ideia que eu quero que vocês tenham de mim. Então, e eu acredito que vocês também vão ser a melhor turma que eu já trabalhei, tá? Quem está assistindo também. Mas e amanhã, quando eu assistir? Também vão ser. Por quê? Porque o que importa é o agora. Então, nesse momento, vocês são a melhor turma. E eu também, o melhor professor de vocês. Outra coisa, nós vamos firmar um acordo. Existe além dessa lei da perspectiva, a lei da intenção. Quando você pega assim, ó, quando você chegar no dia da sua prova, dá um gelo, né, cara? Quando vocês pegam ali, quem nunca fez, eu recomendo fazer simulado. A hora que você pegar assim e olhar a sua prova, antes de você fazer isso, você vai simular esse momento na sua casa. Sempre que possível, você vai fechar seu olho assim, você vai pensar você abrindo, falando, nossa, você vai estar lembrando, tudo que o professor falou caiu. Tudo que aquele outro professor falou caiu, o pessoal de todas as matérias. Por quê? Porque isso aí vai fazer a diferença para vocês, pode ter certeza. Firmado o acordo? Firmado, né? Então tá. Servidor público, sabe o que ele tem? Um cargo. Um cargo público. Então, só vai ter um cargo público o servidor público. E o servidor público também só vai ter um cargo público. Deixa eu apagar aqui. Posso apagar aqui? Vou puxar para cá. Existe uma diferença que muitas pessoas que estão estudando, inclusive já tem tempo, e eles não sabem a diferença, não sabem esse detalhezinho. Cargo público, quem tem um cargo público? É só quem é? Servidor público. Antes disso, nós vamos chegar nesse conceito, mas ele tem que ser nomeado. Nomeado. Nós vamos ver certinho, depois eu vou escrever para vocês, mas nomeação é o chamamento para posse. Mas ele vai ser nomeado, mas existem dois tipos de nomeação. Que tem o cargo efetivo e o cargo em comissão. Tem diferença entre esses dois? Muito grande. Então, uma diferença muito grande. Qual que vocês preferem? O de cima ou de baixo? De cima. Só o nome já é mais bonito, né? Efetivo. Efetivo dá uma sensação assim de que, né? A gente vai ver que não é para sempre, tá? Vocês podem sair. Mas, em tese, o cara que é efetivo aqui, ele tem uma segurança muito maior do que esse aqui. Por quê? Esse cara aqui, ele fez concurso público. Esse aqui fez concurso público. Esse aqui, ele é de livre nomeação, livre exoneração, que é aquela uma que você coloca e tira a bem da autoridade, a interesse da autoridade. E tem uma brincadeira aqui que a gente faz, que é muito interessante para você entender de vez esses conceitos. Você vai pensar que esses dois são... O que é isso aqui? O que parece isso aqui? Uma cadeira. Isso é uma cadeira. Esses dois estão sentados em uma cadeira. Só que tem uma diferença. Essa cadeira aqui,
ela tem rodinha e tem uma corda, né? Sabe por quê? Porque eu coloco, você imagina o camarada que está nessa cadeira aqui, ele está lá, sentado, cargo em comissão. A qualquer momento vem alguém e faz assim, ó, puxa sua cadeira. Isso aqui, a gente ouve muito com um nome bem esquisito. Como é que a gente ouve o nome dessas pessoas aqui? São os portariados, os famosos portariados. A gente fala portariado, todo mundo fala portariado. Mas o que é? Não é portariado. O nome jurídico é o quê? Ele está um cargo de comissão. Cargo de comissão. Ele está simplesmente sentado nessa cadeirinha. Que do jeito que ele está ali, daqui a pouco ele sai. Agora nós estamos em período de campanhas, né? Em mudanças e tal. Muita gente sentada nessas cadeirinhas aqui vão voar. Vão sair daqui. E outros, e esses que estão aqui, nessa cadeira aqui, eles vão voar daqui? Vão sair? Não, porque fizeram o concurso público. E a gente tem que saber que existe uma diferença entre cargo, emprego e função. E existe o efetivo, vamos colocar aqui, vou fazer uma diferença do servidor do empregado. Tudo é público aqui, tá? Servidor. Servidor é aquele que tem um cargo público. Ele tem que ter feito concurso? Todo mundo que faz concurso é servidor público? Todo mundo que é servidor público fez concurso público? E o livre nomeação, livre exoneração? Esse aqui ele não fez concurso público. Ele entrou a hora que ele coloca a hora que quer e tira a hora que quer. Então, essa aqui é a confusão que a gente pensa às vezes, não, servidor público é só aquele que fez concurso. Não é. Servidor público é todo aquele que foi nomeado para um cargo público. Que essa nomeação pode ser num cargo efetivo ou pode ser num cargo de livre nomeação e livre exoneração. E a gente às vezes estuda tanto tempo isso aí e não se atém a esse detalhe. Isso aí pode ser uma pegadinha que pode cair. Essa banca é bem literal, bem literal. Já adianto vocês que vocês tiverem uma leitura bacana da 8.112, vocês vão ir bem. Além das nossas aulas, se pegar, ler, grifar e fazer questões, vocês vão ter sucesso. Mas se vocês continuarem fazendo concurso, vocês vão ver que isso aí em outras questões eles costumam elaborar mais, costumam mexer com isso aí. Então, eu já estou preparando vocês para o mais. Existe um princípio que quem pode o mais, pode o menos. Então, eu sempre penso nisso aí. Eu sempre tento abarcar, porque assim, é melhor falar isso aqui. Já estamos aqui, já vamos falar logo. Empregado público. Ele faz concurso público? Faz concurso público. Um exemplo de empregado público. Bancários. Quem trabalha na Caixa Econômica, por exemplo, no Banco do Brasil, eles são empregados públicos. Eles são regidos... Correios, eles são regidos pela CLT. Eles são seletistas, que a gente costuma falar. Então, são empregados públicos. E temporário, são quem? Já viram aqueles professores... Muito fácil, quem trabalha na escola. Professor emergencial. Professor emergencial. Tem também na área da saúde, né? Enfermeiro emergencial. Então, é fácil a gente visualizar. São esses aqui. Eles fazem concurso público? E que eles fazem, geralmente, é um processo seletivo. O pessoal fala, eu fiz um concurso para temporário. Não, a gente só faz concurso para cá. E especificamente para cá. Só o efetivo que tem concurso público. Então, o temporário, ele faz um processo seletivo, que é no máximo 2 anos que ele pode ficar. É de 6 a 2 anos que eles fazem, geralmente, esse processo seletivo. Então, tem uma grande diferença. Esse aqui, ó, ele está em outro regime. Ele vai ter a carteira assinada, tudo, mas só que ele está em outro regime. Que fez concurso ou não. Porque se ele for de livre nomeação, livre exoneração, ele não fez concurso. Beleza? É para os servidores públicos o quê? Está escrito aí na frente. Aplica aos servidores públicos civis, né? Quer dizer então que o militar, ele é servidor, ele entra na 8.112? De jeito nenhum. De jeito nenhum. É só servidor público civil. Militar não entra. O militar tem o estatuto dele. O militar não entra aqui. E isso é uma pegadinha que a banca trabalha. Essa aí ela mexe, porque ela vai falar assim, ó, institui os regimes jurídicos de servidores públicos
civis e militares, da União, tal, e coloca no meio, civis e militares. Aí você está batendo ali, passando ali, passou lotado. E essa nossa banca, ela veio com a particularidade, que é o quê? Verdadeiro ou falso, né? Ela nem colocou certo e errado, né? Ela colocou verdadeiro e falso. E assim, cada questão vale 1 ponto. Essa nossa disciplina, ela está lá no ponto 5 lá, da administração pública, que é o regime jurídico. Aí acho que são 15 questões lá. Dessas 15 questões deve sair umas 5 daqui. Eu calculo umas 5. Pode ser que, porque a banca, essa banca aqui, ela com certeza vai cobrar. Pelo menos uma vai cobrar. 2, mas eu acredito que vem umas 5. Tá? Mas como é verdadeiro e falso, talvez, não sei se vocês repararam, mas lá vai ter essas 2 alternativas. Se eu achar que é verdadeiro, eu marco aqui. Se eu achar que é falso, eu marco aqui. Eu acredito que todos leram o edital. Se é verdadeiro e eu marquei falso, o que vai acontecer? 0,75. Isso aqui a gente tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Eu marquei falso. Já perdi, eu percebi que era verdadeiro. O que eu posso fazer? Se eu percebi a tempo, antes de entregar. Sabe que alternativa que eu tenho aqui? Marcar as 2. Se eu marcar as 2, eu não vou perder isso aqui. Eu não vou ganhar. É aquele detalhe, né? Eu não vou ganhar, mas também não vou perder. Então, às vezes, eu sei que... Porque eu estou falando isso aqui por quê? Porque a maioria falou que está começando agora. Né? Então, por isso que eu estou falando isso aqui, porque às vezes é um detalhezinho que passou batido na leitura do edital. Então, preste atenção nisso aqui. Se eu deixar as 2 em branco, mesma coisa. Não vai contabilizar nada. Não vou perder, não vou ganhar. Agora, se eu marquei nossa, era verdadeiro. Aí, o que eu faço? Marco a falsa junto. Então, cada um vale 1 ponto. Então, só para os servidores públicos civis. Então, tome cuidado nessas alternativas, porque uma palavrinha que ele coloca um não. Não é aplicado aos servidores públicos civis. E aí, certo? Verdadeiro ou falso? Falso, porque eu falei que não é aplicado. E eu vou falar para vocês, isso aí cai. Às vezes eles trocam STF por STJ. Eu já caí em questão assim. Quem é típico nisso aí é a CESP, a banca CESP. Quem já estudou um pouquinho, ela predominantemente as questões delas são verdadeiras, são certo e errado. Essa aqui é verdadeiro e falso. Certo e errado. Eu já caí. E muitas vezes. Então, vamos prestar muita atenção nisso aí. Outros conceitos que são necessários ali ainda nas disposições preliminares ali. São para os servidores públicos civis da onde? Da União. Então, a administração pública, ela tem 2 divisões, não tem? Vocês já tiveram aula de direito administrativo? Aqui? Não, mas já viram em outros lugares, né? Então, tem a administração o quê? E quem entra aqui? União. Vou abreviar aqui. DF. Aqui, o pessoal costuma fazer uma brincadeirinha aqui, né? A tal da fase, né? Fase, fundação. Isso aqui é autarquia. Opa. Vou abreviar aqui, ó. Sociedade de Economia Mista. E essa aqui é empresa pública. Empresa pública. Consegue enxergar daí? Tá beleza? Então tá. Fundação pública, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Cada uma dessas tem um conceito que vocês vão provavelmente ver em direito administrativo. Mas agora, a gente só precisa saber a quem se aplica. Então,
Quem é regido pela 8.112 dessas aqui? Na administração direta, só a União. Estado. Estado, DF, municípios. Quem trabalha no Estado é? Não. Eu já falei para vocês. Aqui a gente trabalha também com aqui no Estado é a lei 68. É que vai definir aqui. Distrito Federal é a legislação deles. Município é outra. Então, se ele falar assim, ó, que a 8.112 vai... Porque eles podem fazer essa brincadeirinha, porque a gente sabe que a UNIR é aqui de Rondônia. Então, se ele falar assim, ó, os servidores públicos do Estado de Rondônia, tá certo? Errado. Porque por mais que ela esteja no Estado de Rondônia, é a Universidade Federal de Rondônia, mas ela não faz parte disso aqui. Ela está aqui na União, então ela faz parte da União. Só União. Estado, DF, município não entra para efeito dessas leis, não. E aqui? Fundações e autarquias. Sociedade de economia mista, empresa pública, tem conceito? Tem. Mas para nós não importa. É bom vocês saberem esses conceitos, porque vai ajudar vocês no direito administrativo. Mas para fim de 8.112, aqui. E as fundações e autarquias, quais? Federais. Então, fundação e autarquia, só as federais, porque o município, os estados, eles têm também fundações e autarquias, mas só são as federais. Se ele colocar assim, fundações e autarquias públicas municipais, estaduais, está errado. Então, fundações e autarquias federais. Beleza? Vou dar um conceito de cargo aqui. Conjunto de atribuições e responsabilidade que devem ser cometidas a um servidor. Então, por exemplo, como eu falei para vocês que eu leciono a Lei 68, ela é praticamente uma cópia dessa lei, só que alguns detalhezinhos eles misturam. Eu até recorro aqui, às vezes, ao material para eu não misturar com o conceito de lá, que são bem semelhantes, mas tem algumas nuances, alguns detalhes que são diferentes. Então, cargo, conjunto de atribuições e responsabilidades que devem ser cometidas a um servidor. Vai vir desse jeito, ele vai colocar assim, ó, cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades que devem ser cometidas a um servidor. Aqui ele colocou o verbo dever, né? Então, presta atenção nisso aí. Então, nós já sabemos. Atribuições é o quê? Aquilo que eu tenho que fazer. Responsabilidade, aquilo também que eu tenho que fazer, mas que tem uma demanda, assim, um certo cuidado. Então, atribuições e responsabilidades que devem ser cometidas a um servidor. Então, quem tem cargo é só o servidor. Mas o servidor, ele pode ser efetivo e comissionado. Beleza, então estamos acompanhando. Porque a gente vai montando isso aqui. Vamos montando um quebra-cabeça. Quando chegar no finalzinho da nossa matéria, nós vamos estar... Por exemplo, você tem que olhar no seu caderno e olhar assim, para olhar esses esqueminhas e... Porque isso aí serve para uma revisão. Na última semana você pegar e olhar, acabou, vamos para a prova. Porque assim, tem gente que... Eu já vi... Cada um tem uma característica. Eu não posso falar que a minha é a melhor, né? Mas tem professor que recomenda não estudar nos últimos dias. Tem professor que fala assim, ó, você fica uma semana sem estudar. Isso aí para mim é um absurdo. Para mim.
Cada um tem a sua ideia, mas eu já estudei até na hora de entrar na sala. Já, assim, antes da sala, assim, ó, eu estou com o meu celular, estou olhando ali. Por exemplo, eu ministro aula de direito constitucional também. Não aqui para vocês, mas eu ministro direito constitucional. E tem um negócio ali que a gente que leciona tem dificuldade, que é competências. As competências são muitas, então tem hora que você tem que pegar assim, ó, e olhar na hora. Então isso aí vai fazer o quê? Vai trazer. Porque com o tempo, isso aí vai ficando, tanto você vê, vai ficando massificado. Mas para vocês, eu recomendo que vocês sempre estejam olhando. Se puder, leva o caderninho até no último dia. Pode ir com a mochila, tranquilo. Você pode ir olhando até na hora da prova. A hora que acabou, fechou o caderno, guardou debaixo da mesa, tranquilo. Pode realizar a sua prova normal. Porque tem gente que fica com medo, né? Fala, nossa, eu vou levar, eles vão achar que eu estou colando. Não tem nada a ver. Se tiver seu caderninho, seu material, seu papel, seu resumo, dentro do seu... ninguém vai mexer. Agora você não pode estar, que o pessoal faz aí, né? Que é diferente. O pessoal cometem fraudes. E aqui o pessoal... com certeza não faz isso. Então, responsabilidade, atribuições, conjunto de atribuições e responsabilidade que devem ser cometidas a um servidor público. Só vou fazer um adendo aqui, nas duas cadeirinhas aqui. Deixa eu pegar a caneta vermelha, tá aqui. Ó, esse aqui é o servidor efetivo, todo mundo já sabe. Existe um encostozinho aqui. Vocês já viram aquela cadeira do papai? Que você desce ela assim e você coloca o pé assim, bem tranquilo? O servidor público ele tem uma vantagem. Que ele pode. Eu não disse que ele vai obrigatoriamente não, ele pode. Pode ter um acessóriozinho aqui, ó. Sabe como é que é o nome disso aqui? Função gratificada. Isso aqui é um plus, isso aqui é um mais que a gente tem aqui, ó. Então quer dizer que todo servidor público ele pode ter uma função gratificada? Não. Só quem pode ter? O efetivo. Esse camarada aqui, livre nomeação, livre exoneração, o comissionado. Ele pode ter? Não. Não pode. Porque esse aqui é uma regrinha lá da Constituição que a gente tem que trazer aqui. Porque isso aqui, ó, é exclusiva de servidores efetivos. O que é uma coisa exclusiva? É coisa que é só sua. É só sua. Seu marido, sua esposa. É exclusivo. É só seu. Então, é como isso aqui. Dando risada ainda, não sei por quê. Em tese, então. Entre aspas. Diferente da... exclusivo é só seu. De mais ninguém. Tá? Eu falo isso aí porque eu tenho certeza que vocês vão lembrar disso aí. Então, é exclusiva. Ninguém pode sentar. O único que pode colocar o pezinho aqui, ó, e função gratificada, é só o servidor efetivo. E outra, esse servidor é gratificada. Outra coisa, cargo em comissão não pode. Agora, o servidor efetivo, ele pode sentar nessa cadeirinha aqui? Ele pode ter um cargo em comissão, além do cargo público dele, ele é servidor efetivo. Ele pode ter um cargo em comissão? Pode. O efetivo ele pode tudo, ele tem todos esses benefícios. Além dele ser concursado, olha só, ele pode ter a função gratificada, que lá na Constituição eles falam função em comissão, mas é um termo técnico. O nome é FG, a gente até conhece por FG, né? Direção, chefia e assessoramento. Entra aqui, ó, função gratificada. Ele pode sentar nessa cadeira aqui, vai e volta? Pode. Por exemplo, tem em alguns cargos, imaginemos assim, num hospital. No hospital, um diretor do hospital, ele precisa ser um médico? É uma função gratificada. Se for uma função gratificada, ele precisa ser servidor efetivo. Agora, se for um cargo em comissão, por exemplo, tem lá, vamos trazer para a UNIR, né? Fica melhor, na UNIR. Reitor da universidade, é uma função gratificada. Então, só pode ser quem é efetivo. Agora, imaginemos lá que tem um cargo lá que é de livre nomeação, livre exoneração. Por exemplo, vamos colocar assim, assessor de trocar lâmpada.
tem lá um cargo lá, que eles inventam, né? Nesses lugares vão inventando um monte de cargo. Qualquer pessoa pode entrar, inclusive o efetivo. Aí você, assistente administrativo, você pode sentar nessa cadeirinha? Você concursado? Pode. Você pode sentar nessa, pode sentar nessa, então tá. Agora, esse aqui, não pode ter esse aqui, porque é exclusivo. Isso mesmo. Aí, assim como vocês podem assistir, aí assim, se não der tempo de copiar, né? Aí depois pega lá no videozinho e copia, assiste de novo. Porque isso aqui é legal que a gente aprende tudo assim, na hora, a coisa mais fácil do mundo, né? Eu tenho isso aí muito, eu não sou, viu o pessoal quando eu cheguei aqui falando de matemática. Eu sou formado em contabilidade. Contabilidade não necessariamente o cara tem que ser bom em matemática, como é o meu caso, eu não sou bom em matemática. E eu assisto, por exemplo, pego uma aula assim de um cara explicando e tal, nossa, que facinho, legal. Aí beleza, aí depois eu vou fazer os testes, meu Deus do céu, o que é isso? Então às vezes a gente fala, nossa, tá tão facinho, só que você tem que revisar, você tem que bater, tem que fazer questão, tem que repetir, tem que ir girando, até ficar fixo, tá? Então, o servidor efetivo, ele tem aqui, ó, concurso. Além disso, ele tem duas coisas. Ele tem que passar pelo estágio probatório. E depois disso, ele vai alcançar uma coisa que todo mundo sonha, né? Que é o quê? Qual que é o prazo desses dois institutos aqui? Tem uma polêmica isso aqui. Meu Deus do céu. Uma lei é 2 anos, mas com a Constituição é 3. Aí, o que eu coloco, cara? O que eu coloco? Ó. 3 anos para os dois. Se ele vier falar assim, ó. Fala assim, na lei está escrito tal, 2 anos. Cara... É muito complicado ele cobrar. É muito complicado ele cobrar isso aqui, ó, estágio probatório. Bancas de renome não cobram isso aí porque ainda tem essa celeuma. Mas se você for lá na 8.112, você baixar, ele vai estar assim, ó, estágio probatório, 2 anos. Aí vai dar assim, ó, vide emenda constitucional número 19. Essa aqui ó, é a tal da reforma administrativa que ocorreu, que ela, além de colocar, ela fez assim, lá no caput do artigo 37 tem aqueles princípios explícitos, o famoso LIMP. Aí ele era só LIMP era só assim, ó. LIMP. Aí essa aí, a emenda constitucional acrescentou esse aqui. Isso aqui é legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Foi acrescentado com essa emenda constitucional número 19. Além disso, ela mudou esse prazo aqui, ó, para 3 anos. Então, o que eu recomendo vocês fazerem? 3 anos. Pensa que é 3 anos. Agora, se vier de acordo com a lei, aí nós vamos ter que brigar depois num recurso, né? Mas eu recomendo vocês colocarem 3 anos, tá? Agora, estabilidade não. Estabilidade sem choro. Tem decisão do STF, tudo aqui. Estabilidade 3 anos. Porque não faz sentido. O que eles imaginaram? Não faz sentido o cara ser estável e não ter passado... o cara passou pelo estágio probatório e não é estável, tá? Na lei, então 2 anos. Só que na frente está escrito o quê? Nessa aí nada? Lá na Constituição Federal... Adquirirá... responsabilidade de serviço público ao completar 2 anos. De efetivo Mas eu recomendo vocês colocarem 3 anos, tá? Aí depois... depois nós vamos... É o que eu falei no início. Se ele colocar assim, ó, de acordo com a lei, 2 anos. Só que, o que eu falei? Eles não costumam colocar isso aqui. Eles não costumam cobrar por causa dessa celeuma, por causa dessa discussão. Eles fogem desse assunto, porque dá essa polêmica. Geralmente cancela essa questão. Porque assim, a gente sabe que tem uma pirâmide de hierarquia das normas, né? Quem está em cima? A CF. Depois que estão as leis. Então, é complicado isso aí.
Mas nós vamos fazer questões, nós vamos bater, nós vamos desmistificar isso aí. Eu vou procurar questões, eu acredito que tem uma questão dela. Não sei se está de estabilidade ou de estágio probatório dessa. Por que a gente tem que procurar? Tem que procurar a questão da banca. É isso que a gente tem que buscar. O que a banca cobra? Teve uma banca daqui, de Rondônia, que ela bagunçou. Ela cobrou 2 anos. Bagunçou. E ficou 2 anos. Entendeu? Porque é o que ela falou. De acordo com a lei, está 2 anos. Só que lá na Constituição Federal vai estar, e tem um entendimento do STJ de 3 anos também. Então, tem que tomar muito cuidado. Só que nós vamos ver o que a banca cobra. A hora que a gente vai fazendo questão dela, nós vamos matar isso aí. Estágio probatório. Antes do estágio probatório, existe uma coisa que tem que ser feita aqui. O que é? Avaliação. Isso aqui cai em questão, tá? Qual que é o prazo? Antes, quantos meses antes que eu tenho que fazer essa avaliação? 4 meses. 4 meses antes eu tenho que fazer uma avaliação, para saber se ele está apto para o cargo. Tome cuidado, porque depois quando a gente chegar no provimento e vacância, a gente vai ver uma diferença que tem entre estabilidade no cargo e estabilidade no serviço público, que tem diferença, tá? Então, concurso público, estágio probatório e estabilidade. Uma perguntinha. O servidor público ele pode prestar serviço gratuitos? Não pode, salvo se a lei permitir. Por exemplo, mesário. Ele pode trabalhar como mesário? Pode. Ele vai receber por isso? Júri? Não. Então, é proibido trabalhar de graça. Não pode. Vai vir questões assim, vai falar assim, está bem explícito aí. O servidor público pode trabalhar gratuitamente. Pode? Não pode. O servidor não pode. Se ele tirar o não ali, já colocou errada a questão. Agora eu vou fazer uma sequência aqui com vocês. Isso aqui vai funcionar como um mapazinho que vocês vão entender toda não, né? Mas basicamente a rotina que vocês vão passar. O que nós vamos fazer? Que dia que é a prova de vocês? 9 de dezembro? E o resultado sai quando? Vocês sabem? Sabe? O gabarito no outro dia, né? Já dá para dar uma ideia, né? Quem trouxe a coisa, então a gente pode passar o final do ano, sim, feliz, né? A gente já tem que imaginar, assim, se comemorando. Mas assim, tudo é lição, né? Tudo é lição. Eu acredito que todos vocês têm capacidade de passar. Então, dia 9 de dezembro nós vamos fazer o concurso público. Beleza. Passei. Esse concurso aí, diferentemente de outros que tem concurso público, ele pode ter várias etapas, né? Pode ter 2 etapas. Esse concurso aqui, ele é só uma etapa. É só a prova objetiva, né? Então, depois de você fazer o concurso público, existe um instituto que chama nomeação. Nomeação, depois a gente vem para posse. Depois a gente vem para o aqui nós vamos trabalhar, essa banca, ela gosta muito de prazo. Além de ser literal, ela gosta de prazo. Então, onde tiver um número, quando você estiver lendo a sua lei, se você imprimiu, ou se você puder marcar aí, na hora que você vê o número, pega e marca. Anota porque é alguma coisa que ela gosta de cobrar. E nas questões que eu vi, ela pega a sequência certinha da lei. Eles nem pulam assim. Se você tiver uma leitura constante, você vai ver que eles fazem a cobrança das questões na sequência. Pum, 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 pum. Por exemplo, eles cobram ali o artigo 13. Artigo 1º, inciso 1, 2, 3, na sequência. Entendeu? Eles gostam de fazer isso aí. E prazo. Então tá. Concurso público. Eu fiz concurso público. Qual que é o prazo que eu tenho para nomeação? Qual que é o prazo? 2 anos. É o prazo do concurso público. Porque assim, ó, nós vamos chegar lá no concurso público, mas o concurso público ele é de até, né? Até 2 anos. E podendo
ser prorrogado. Isso quer dizer que é de 2 anos o prazo do concurso público, certo? Errado. Até 2 anos quer dizer que ele pode ser de um dia? Pode ser de um dia. Ele pode ser de 6 meses? Pode. Pode ser de 1 ano? Pode. Pode ser de 2 anos e 6 meses? Não pode, porque o limite que eu tenho é 2 anos. Outra coisa que eles podem mudar. Eles podem falar assim, ó, então, presta atenção, é até 2 anos. Quer dizer que pode ser antes disso aí. Que tem gente que vê esses 2 anos e fala assim, não, é 2 anos. Não é de 2 anos, é até 2 anos. Pode ser, inclusive, eu falei um dia, e pode ser de um dia, tá? Se eles quiserem, pode. Colocando que é 6 meses. O prazo do concurso, quem vai estabelecer isso aí? A administração. Por exemplo, aqui no nosso caso, a União. Ela estabeleceu o que é de 6 meses. Aí, podendo ser prorrogado por mais 2 anos. Posso? Por mais 2 anos aqui? Esse que é outra pegadinha, porque a gente pensa assim, ó, é até 2 anos, eu posso prorrogar também até 2 anos. Não, mas ele fala aqui, ó, que é por igual período. Por igual período qual? Do primeiro. Agora, se ele fosse de 2 anos, eu podia ser 2 anos. Agora, como não é, como esse aqui, 6 meses, eu só posso por mais 6 meses. Igual período qual que é? O primeiro. Isso aí, numa leitura que a gente passa batido, cara, cai em questão. E você perde a questão. Mas a gente acha que sabe ler, né? Mas a gente só aprende isso aí caindo, fazendo questão e errando. Aí você vai, nossa, não vi isso aqui. Porque parece que é simples, mas não é. O que manda é o que o edital fala. É o que eu falei para vocês, é até 2 anos. Não quero dizer que sempre... Pode ser um dia, 4 meses, 6 meses que está no edital. É o que eu falei, é critério de quem? De quem elaborou, porque vai ter uma comissão que vai elaborar, eles vão pedir, falar, eu quero esse edital por tanto tempo. Durante o período do edital, eu posso aumentar esse prazo? Por exemplo, eu fiz para 6 meses. Aí a administração falou assim, não, eu quero aumentar, quero colocar mais 6 meses, vai ser 1 ano. A partir de agora. Posso fazer isso aí? Pode fazer isso aqui. Inclusive lá no concurso, vocês virem lá do Acre, eles fizeram isso aí. Era de 6 meses e eles aumentaram para... Lá foi de 2 anos. Aumentaram para 2 anos. Por quê? Porque esse aqui está sendo benéfico. Agora, o contrário, eu nunca vi. Agora não pode passar de 2, porque eu tenho um limite aqui que eu tenho que respeitar. Até 2 anos. Então, agora sim, sempre vai ser prorrogado por igual período? Por exemplo, se o meu concurso é 6 meses, quer dizer que eu tenho mais 6 meses? Não. Por quê? Podendo. Podendo quer dizer o quê? Que é mais... vocês, quando vocês estudarem direito administrativo, vocês vão ver que isso aqui envolve muito direito administrativo, que tem o que é vinculado e o que é discricionário. Vinculado é uma coisa, não pode mudar. Discricionário é isso aqui, ó, essas palavras aqui revelam o caráter discricionário. É o quê? Eu posso, se eu quiser. Se eu não quiser, eu não preciso. Então, podendo ser prorrogado. E a partir de quando que começa a contar esse prazo aqui? Para revogação. Homologação do resultado final. Homologação do resultado final. Qual que é o resultado final? Depende do tipo de concurso. Porque esse concurso aqui, ele vai colocar lá, vai lançar no Diário Oficial da União. A homologação do resultado, que vai ser quando terminar todas as fases ali. Agora, por exemplo, um concurso de bombeiro. Ele tem várias fases, né? Você sabe que são 2 etapas e várias fases. Tem teste físico, psicológico, academia, curso, formação, tudo. Lá vai começar a partir da primeira turma formada. Então, é ali que é a homologação do resultado final. Às vezes, por isso que vocês veem assim, uma pessoa que fez um concurso, aí ele está sendo chamado 5, 6, 7 anos depois. Ué, mas está errado. O concurso não é só 2 mais 2, então tinha que ser 4. Porque começa a contar da homologação do resultado final. Inclusive, tem colegas meus que foram chamados bem depois. Então, olha o tempo depois, né? Aham. É porque o prazo vai contar a partir de quando homologou. Tem que saber quando homologou, né? Não, aí, agora isso aí, tem colegas meus, eu tenho um amigo meu que ele entrou 10 anos depois em um concurso. Como que ele entrou 10 anos depois? Já tinha passado tudo.
Decisão judicial, que ele havia reprovado em um teste, um psicotécnico, né, que é temido aí pro pessoal aí, teste psicotécnico, que não testa nada, mas ele caiu naquele teste, ele entrou com um recurso, demorou, foi, chegou lá no STF, demoraram 10 anos, aí ele conseguiu e entrou. Aí tem o desenrolar todo, né? Mas pode entrar. Então, concurso público até 2 anos, não é de 2 anos, pode ser 2 anos. Vocês entenderam isso aí, né? Pode ser de 1 mês? Pode ser de 2 anos e 1 mês? Não, porque o limite é 2 anos. E ele é prorrogável por quanto tempo? Igual período. 2 anos? Igual período, que é o primeiro. Se for 2 anos, é mais 2 anos. Beleza? Então, concurso público é isso aí. Agora aqui, então, não tem o prazo. Daqui para cá. Tem o prazo, que é esse prazo aqui, do concurso público. Aí, nomeação, a gente costuma chamar de chamamento para posse. Nomeação, ela costuma ser entendida como chamamento para posse. Agora você vai fazer outro exercício comigo. Você vai pegar, você fez a sua prova maravilhosa, você fala, nossa, caiu tudo que o professor falou. Aí você vai ver seu nome lá, assim, ó. É legal a hora que você abre assim, ó, você vai abrir o diário oficial, geralmente, primeiro sai no diário oficial, depois vão publicar na banca, porque é o critério da publicidade, né? Porque tem a diferença de publicar e tornar público, mas isso aí é outro assunto. Vai sair no diário oficial, aí você abre o livro e vai ver seu nome assim, ó. Qual que é o seu nome? Júlio? Vai estar assim, ó, primeiro lugar, Júlio, olha só, cara, isso aí é bom demais, você imagina o seu nome saindo ali, ó, saindo ali em primeiro lugar, já pensou que sensação que dá? Muito bom, né? Aí, beleza, o nome disso aí sabe o que é? A hora que saiu ali, ó, nomeação, tá te chamando para quê? Para tomar posse. Ele vai estar ali assim, uma lista assim, de todas as documentações que você tem que levar. Exame disso, exame daquele, não sei o que. Que você faz com a maior alegria, cara. Isso é bom demais para quem já é servidor, você sabe, né? Depois que passa... Depende do serviço que você trabalha, passa 6 meses, 1 ano, aí você fala, nossa, já cansei, já estou querendo entrar em outro. Mas no começo, é bom demais. Não tem, assim, uma sensação, para quem estuda para concurso, é uma sensação de outro mundo. A hora que sai seu nome ali, você vê assim, nossa, a primeira começa aqui, né, no concurso, você foi aprovado, às vezes você passou no final da fila, você já está feliz, né, quando o pessoal que está começando, mas passar em primeiro, ó, que top. Eu tenho experiência de segundo lugar no concurso, que depois eu vou falar para vocês em off. Então, nomeação é o chamamento para posse. Daqui para cá, qual que é o prazo? Aí sim, 30 dias. Eu posso prorrogar? Esse que é a preocupação, porque quem estuda para o Estatuto de Rondônia é diferente. Agora aqui eu não posso prorrogar, tá? Eu não vou misturar, não vou falar nada do outro, né, para não bagunçar. Aqui não pode, não pode. Dá posse para o exercício, quantos dias? 15 dias. Ó, esse esqueminha aqui, ele é super importante. Esses dois... Nenhum dos dois pode ser prorrogado. A gente tem que tomar cuidado, porque quem estuda para outros concursos, lá é uma bagunça danada, tem prazo diferente, tem prorrogação. Agora aqui não, é 15 e 30. Eu vou colocar aqui, ó, esses prazos são... O nome que ele recebe jurídico é assim, ó, fatal. O que é fatal? Não pode prorrogar. Mas eles são declináveis. Nossa, que palavra feia. O que significa isso aqui? O que significa isso aqui? Prazo declinável. Isso aqui significa que eu posso ser nomeado, eu tenho que esperar 30 dias para tomar posse? Ninguém vai esperar isso aí. Se o pessoal que é servidor, vocês esperaram 30 dias para tomar posse? No outro dia você já está... E outra, os concurseiros, eles têm um... Hoje em dia, com o WhatsApp, com esse negócio, antes de publicar, o pessoal já está sabendo, porque a pessoa que vai publicar, ela já tirou uma foto ali, e já mandou no WhatsApp, já está nos grupos tudo. Antes de publicar no meio oficial, o pessoal já está sabendo já, né? Inclusive vaza edital e não sei o que, porque o povo não aguenta, né? Porque você quer sempre ser o primeiro a falar, né? É legal você falar, nossa, eu tenho informação. Então, quer dizer que ele é declinável, que eu posso tomar posse antes dos 30 dias. Eu posso tomar posse antes dos 30 dias. 15 dias, eu preciso esperar os 15 dias? Não.
Posso antes dos 15 dias. Eu posso chegar, saiu minha nomeação, tomar posse e entrar em exercício no mesmo dia? Posso, é declinável. Imagine, você teve essa informação. Você teve a informação assim, ó, vai sair a nomeação, ou então saiu, geralmente sai à noite, né? Eles publicam bem à noite. Saiu à noite. Por exemplo, 1h da manhã. Aí você já estava imaginando, ou você já tem o conhecimento com alguém que você pega e já... lá em Porto Velho, tem um pessoal que faz uns pacotes. Eu já fiz lá 2 vezes já com o pessoal, assim, faz completo. Você só leva, eles vão te dando requisição, e em um dia você faz tudo. Se a pessoa morar lá e tiver assim, uma vantagem, ele faz ali em meio-dia. Ele pegou, fez aquela documentação, foi lá na repartição, já conferiram tudo, já assinou seu termo de compromisso, que isso aqui, ó, é bom demais também. É outra fase interessante que você está assinando a posse assim, você, claro, né? Você vai tirar uma foto, né? Olha só. Aí você tem, é outro exercício. A hora que você está bem assim, né? Você vai pegar e vai parar. E dá um joinha. Às vezes não está assinando nada, né? Só, às vezes passa batida. Aí, e tem toda, né? Todo, diz que tem que ter o superior, não sei o que, mas não é nada. Vai ter um camarada lá na mesa, vai assina isso aí. O camarada já tá antigão já lá, já tá cansado, ele fala, assina aí. Aí você todo alegre, todo feliz, né? Aí você assinou, termo de posse, saiu na fotinha, pá! Aí você tem, daquele momento, você tem mais 15 dias para entrar no exercício. Aí você fala, não vou esperar. Eu vou correr lá, vou chegar lá na Unir, pum, tá aqui, eu vim entrar no exercício. Aí eu falo, rapaz, bora, começa logo aí, já pega esse negócio aqui, já vai comer. Já pode. Então, primeiro dia. Claro, muito difícil isso acontecer, muito difícil, mas pode, porque é declinável. Então, daqui para cá eu tenho 30, daqui para cá eu tenho 15. Toma muito cuidado com essa pergunta aqui, que eles falam assim, aqui da posse para nomeação tem 30 dias. Essa questão cai. Nessa banca não vai cair, mas pode cair. Então, daqui para cá é o prazo do concurso, daqui para cá 30 dias, daqui para cá 15 dias. A nomeação... Não tem prazo, não tem prazo. A nomeação, ela tem um nome. Depois nós vamos trabalhar o que é provimento e vacância. Mas essa aqui é a única forma originária de provimento. Forma originária de provimento em cargo público. Originária. O que isso significa? Que quer dizer que a primeira nomeação, o primeiro ato que vai acontecer, que vai transformar você que vai ter o provimento, que a gente vai ver que é o preenchimento do cargo, vai acontecer com a nomeação. Depois nós vamos tratar um pouquinho mais da posse. Mas existe uma coisa aqui, ó. Se eu fui nomeado, eu sou obrigado a tomar posse. Imaginemos que vocês fizeram esse concurso aqui agora, da Unir. Aí passou mais um tempo, abriu um concurso aí para, sei lá, Polícia Rodoviária Federal, que está iminente de abrir aí, você fez para auditor fiscal do trabalho, auditor, ou você já havia feito outro concurso que ganha o dobro desse aí. Então, aí você foi nomeado. Você vai tomar posse? Se você já entrou em outro, ou se você já tomou posse em outro? Não, né? Então tá. E se eu perder esse prazo? Se eu não quis tomar posse ou se eu perdi? O que vai acontecer comigo? Com esse ato aqui, se eu não tomei posse? Ó, se eu não tomei posse, o que vai acontecer com esse ato aqui? Ele vai ser tornado sem efeito. É como se fosse nulo, né? Mas o nome jurídico é sem efeito. É como, tipo assim, vai acontecer o quê? Olha só, você passou para o auditor fiscal do trabalho, que o salário é 19 mil. Aí o salário aqui é 2.400 alguma coisa, mais 500 e pouco de auxílio, dá 3 mil. Você vai largar seu salário de 19 para trabalhar aqui? Nem, né? De jeito nenhum. Então, sem efeito. Sem efeito.
que significa isso aí? Vai sair a sua publicação, passou os 30 dias, puf, acabou, não teve complicação nenhuma, não vai acontecer nada. Então, forma originária de provimento, nomeação, e se eu não tomei posse nesse prazo legal de 30 dias, vai acontecer o quê? Tornou sem efeito. Da posse para o exercício eu tenho quanto tempo? 15 dias. Agora eu tomei posse. Tomei posse. Sim para posse. E não entrei em exercício. O que vai acontecer comigo aqui? Aí sim. Aí eu vou ser exonerado. Sabe por quê? Porque qual que é o momento que eu me torno servidor público? Efetivo. Olha só, é o momento que eu vou me tornar servidor público. Por quê? Vai estar lá, eu acho que é no artigo 7º, vai estar assim, ó, a investidura em cargo público ocorre com a posse. Investidura. É só você pensar assim numa camiseta aqui, ó. Imaginemos que isso aqui é uma camiseta. Imagina assim que você passou, aqui está escrito Tunir aqui, pá. Aí você entrou, se tivesse tomando posse, é o momento que você está vestindo. Então nesse momento, ó, a investidura, você pensa assim como se estivesse, ocorre com a posse. Então por isso que se eu tomei posse e não entrar em exercício, o que é entrar em exercício? E trabalhar. Você lembra da história que eu contei? Você foi lá, foi nomeado, fez seus exames, levou lá. Pá, tomei posse. Próximo passo, começar a trabalhar, entrar em exercício. Se eu não entrei em exercício, eu vou ser exonerado, tá? Se eu fui nomeado e não tomei posse, eu vou ser... O que aconteceu comigo? Torna sem efeito. Se eu tomei posse e não entrei em exercício, eu vou ser exonerado. Aí depois que eu entrei em exercício, aí vai começar a contar aqueles prazos que eu falei para vocês. Beleza? Qual que é o horário do nosso intervalo? Não tem um prazo assim definido, não? Pode. Então tá, vamos continuar só mais um pouquinho aqui. Só vou fazer dois adendos aqui. Ó, dentro da posse, você vai colocar aí comigo, posse. Vou colocar aqui, senão vai ficar muita informação em cima disso aqui. Mas isso aqui, ó, você já mata um monte de questão, tá? Só com isso aqui, porque ela gosta de prazo, né? Então, esses prazos são fatal. O que significa um prazo fatal? Que se eu não entrar, eu vou perder. É fatal, ó. Imagine fatal relacionado à morte mesmo, é de morte. Passou os 30 dias, fui nomeado, passou os 30 dias, eu não tomei posse, tchau. Ah, vou recorrer. Tchau. Acabou. Fui nomeado, não entrei, tomei posse, não entrei em exercício nos 15 dias, também, tchau, perdi. Claro, você tinha uma complicação, às vezes tem um detalhe assim, que você tem um atestado médico que te proíbe tomar tal. Só que isso aí já não é na nomeação originária, é outro cargo. Aí tem essa possibilidade, mas vocês vão pensar comigo que esses prazos são fatal e são declinável. Declinável quer dizer que eu posso adiantar, pode ser antes, beleza? A posse, ela pode ser por procuração, procuração específica. O que significa isso aí? Imaginemos que nós fizemos o concurso agora, tal, dia 9, eles já publicaram
o resultado e já nomearam você no dia 20 de dezembro. Só que você fala, final de ano eu costumo viajar. Aí você está viajando, você está lá em Gramado, lá no Rio Grande do Sul, porque frio, né? Você está curtindo o Natal lá. Aí você fala, rapaz, eu não vou tomar posse não. Na verdade, sim, eu não vou tomar posse, eu vou pedir para alguém tomar posse para mim. Posso pedir para alguém tomar posse no meu lugar? Levar aquela documentação todinha, aqueles coisas? Olha aqui, ó. Pode. O que ele tem que levar? Procuração específica. Eles vão colocar na sua prova assim, procuração genérica, tá certo? Não. Por que é específica? Porque está escrito assim, ó, eu, fulano de tal, autorizo fulano de tal a tomar posse no meu lugar no cargo de tal. Específica, tem que estar escrito, detalhado. Então, aí você está lá, em Gramado, tranquilo, você fez a procuração, registrou em cartório, mandou para o seu pai, para sua mãe, seu irmão, para um amigo seu tomar posse para você. Pode? Pode. Então, essa é uma particularidade. Isso aí se repete em outros estatutos, tá? Procuração específica. Ela depende o quê? De nomeação. É mais aprofundado, mas a nomeação antes da posse, eu tenho que ter o quê? Nomeação, só vocês lembrar. A posse depende de nomeação. Certo ou errado? Certo, vocês só lembrar. Concurso público, nomeação, posse, exercício. Um depende do outro. Tem como eu tomar exercício antes tomar posse sem ser nomeado? Não tem. Um depende do outro. Então ele vai colocar isso aí. Outro detalhe que eles podem colocar, que você tem que passar por uma inspeção prévia médica. Só você lembrar da historinha que nós contamos. Vocês desenharam, né, essa história na mente de vocês pegando, indo lá, fazendo todos os exames para levar. Então, antes de tudo, você vai ter que passar por uma prévia inspeção médica. Então, são requisitos que tem que ser levado em consideração para a posse. Procuração específica e prévia inspeção médica. Tá? Tem que ser num órgão oficial, tá? Não é qualquer médico. Tem que ser num órgão especial, num órgão... eles vão ter uma junta médica, vão ter vários médicos que são do quadro dos servidores, que vai fazer essa inspeção para ver se você está apto. Mas é muito difícil, eles vão olhar para mim... Não, é bem tranquilo. Isso aqui é só lei, né? Vocês têm que saber que a teoria na prática é outra coisa. Então vamos lá, vamos tomar um café, tomar uma água, já a gente volta.